Boa noite a todos. Este boa noite é boa noite que esse cheiro está fazendo bem, né? Está com fome. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor continue pairando sobre as nossas vidas. Amém. Boa noite. Boa noite, amados. É sempre muito bom e é sempre uma alegria. A gente costuma dizer, quando somos convidados, né, para ministrar, principalmente juntos e acerca de família, é a oportunidade que nós temos de cumprir o nosso chamado. Nosso chamado primeiro é casais, é família. Então, nós estamos aqui muito à vontade e é muito bom estar com vocês. Já conhecemos, né, alguns casais aqui, algumas pessoas, e com certeza tem gente nova aqui. Tem gente que não nos conhece aqui? Tem alguns casais, algumas pessoas que não nos conhecem. É sempre bom estar com vocês, viu, amados? Amém. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo pastor que tem nos convidado. Tudo isso que ele falou é verdade, mas a honra pertence a Deus. Amém? A Ele que tem nos dado essa oportunidade de falar com família. E Ele tem nos adestrado sobre isso. E nós estamos no aprendizado. Já há quase 30 anos nesse caminho, falando com famílias, mas a cada dia, a cada encontro, nós aprendemos um pouco mais. Nós não estamos aqui para ensinar nada, nós estamos aqui para compartilhar as experiências que Deus tem nos dado. E cada um de nós que estamos aqui temos experiências, uns mais, outros menos. E as nossas experiências vai nos aperfeiçoando para melhor servir o reino de Deus. É assim ou não? Se eu perguntar aqui, quem é que sabe tudo de família aqui? Eu acho difícil. A gente sabe algumas coisas. Por mais tempo que você tenha convivido, por mais tempo que você tenha de casamento, sempre vamos aprender alguma coisa no Senhor. Agora, o importante de tudo isso, amados, é uma coisinha só, é nós estarmos dispostos a aprender todos os dias com o Senhor. E o Senhor usa pessoas, não é? Usa a nossa esposa, usa o marido, usa os filhos. Eu particularmente não gosto muito dessa palavra uso, né? Mas é uma palavra que nós temos um contato com ela, né? Porque nós podemos usar uma outra palavra dizendo assim, nós somos ministrados todos os dias pela esposa, pelo marido, pelos filhos, por pais, por pessoas que nós convivemos, né? Então, o Senhor sempre nos dá essa oportunidade. O pastor Silmar disse, realmente nós temos tido, e eu digo que é um privilégio. Muitas vezes a pessoa pergunta, né, e faz uma pergunta assim, meia, a impressão que dá que ela é uma pergunta que vai nos trazer um beliscão. E a resposta é que vai fazer diferença. A pessoa pergunta, você é crente? Essa pergunta já atrás, com certeza, vem alguma situação de crítica. Depende de como você responde, a pessoa vai se abrir ou vai fechar. Né? Se você responder de uma maneira que vai deixar ela pensativa, dizendo assim, por que você não é? Porque se você assim, eu sou, né? Meio acanhado, a luz não está brilhando. Mas quando você faz uma pergunta com uma entonação um pouco mais eficaz, por que você não é? Amados, por quê? Qual é a diferença? É uma diferença enorme. Pensa um pouquinho. Ser cristão é fazer parte de uma elite de Deus. E quem não faz parte dela, não está elitizado, segundo Deus. Pode estar elitizado segundo os homens, segundo o sistema, segundo o mundo, mas segundo Deus não, porque
nós temos e nós vamos viver a eternidade com Ele. Então, nós estamos sendo preparados a cada dia. Então, sermos participantes do reino de Deus é privilégio. Então, nós somos privilegiados por pertencermos a este grupo seleto. E que Deus deseja que todos sejam participantes. E isso não é privilégio apenas de alguns. É privilégio, sim, mas que o Senhor tem desejo que todos sejam participantes desta mesma caminhada. Como o pastor Silmar disse, realmente nós temos andado de norte a sul. Opa, está dando microfonia, não sei o porquê aqui. Não sei se eu tenho que afastar um pouquinho mais. E nós temos mesmo andado de norte a sul, aqui de leste a oeste, e já estivemos fora do Brasil também. Estivemos na Europa, Portugal, Espanha e Itália, por 3 vezes, e ficando lá por uma primeira vez, 28 dias, na segunda e a terceira, 60 dias, trabalhando, ministrando. Foi um privilégio falar com famílias lá também. Aliás, é o que nós sabemos falar. Se é que falamos, se sabemos alguma coisa, nós falamos com família. Outra coisa a gente não consegue falar. E desta forma, nesta noite, para nós, é um privilégio estarmos aqui. E agradecer pelo convite. E agradecer também o casal que tem nos acompanhado. E que nós temos um desejo muito grande, e eles também, de estar caminhando dentro desta direção. Amém, amados? Nós temos uma família. Somos casados há 39 anos. O ano que vem, 40 anos. Temos frutos desse casamento. Bom, acho que da outra vez também a gente já comentou, né? Nós temos 3 filhos naturais, 3 do coração e 6 frutos, né? E a Kelly, casada, a nossa filha primeira, casada com o Glauco Marcel. Desse casamento eles têm 2 filhos, nós temos um neto de quase 15 anos, né, o João Guilherme, e o Felipe. Depois, nosso segundo filho, Kelsen e Melissa, casado com a Melissa, 3 filhos, a Lilian, o Nicolas e o Levi. O Levi tem 9 meses. E o terceiro filho, casado com a Marina, e eles têm a Maluzinha. Malu tem 2 anos, e essa é a nossa casa. Então, tudo que a gente tem de experiência em família é a experiência vivida com eles, né? Primeiro os filhos, depois os agregados, e depois os netos, e a gente vai aprendendo com cada um deles, né? Quem tem mais filhos aqui sabe disso, que filhos são diferentes, e aí a gente vai aprendendo a lidar, aprendendo a criar, aprendendo a formar família, exatamente com aquilo que Deus nos dá, né? São tesouros, presentes de Deus para nós. Então, essa é a nossa casa. Amém? E como o pastor disse, Jesus fez o seu primeiro milagre em um casamento, e é por isso, né, que nós podemos, a gente gosta de lembrar disso, que quando a gente vem para um evento tipo esse, e a gente fala com casais, e ora por casais, e a palavra, né, penetra no seu coração e traz transformação, e não é mérito nosso, né, mas é mérito da palavra de Deus, e é mérito daquilo que Jesus já fez na cruz. Por que nós podemos orar? Por que nós podemos crer? Por que nós podemos investir em famílias, em casais em crise? E como que nós podemos investir com fé e certeza mesmo de que Deus vai fazer? Não por nossa causa, né? Nós somos meros instrumentos na mão de Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos vaso de barro, né? Eu gosto de lembrar disso, somos vaso de barro, né? Então, tem mérito nenhum num vaso de barro, né? Que a gente sabe da fragilidade,
E a palavra também diz que somos vasos de barro, e a hora que Ele quiser, Ele dá um empurrãozinho assim, a gente quebra toda, mas Ele é Deus, por excelência, vem, constrói de novo, faz. Então, não há mérito num servo de Deus, mas existe mérito para a palavra de Deus, existe o mérito daquilo que Jesus fez. Então, toda a vida que nós temos vivido e visto na vida de pessoas, toda a transformação de famílias que a gente tem podido ver, e presenciar e participar, uma é porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e a segunda é porque Jesus já fez. Não existe aquilo que nós necessitamos que Jesus já não tenha feito. Então, não é por isso, não é por acaso o seu primeiro milagre, porque ali ele estava trazendo conserto ao casamento. Isso que o pastor falou, do índice de divórcio, Isso porque as pessoas não conhecem, não sabem, e é um pouquinho disso que nós vamos estar falando agora. As pessoas não sabem por que estão vivendo juntas, não sabem por que algum dia a gente encontra uma pessoa e casa com ela e tem filhos com ela, e a gente às vezes não se atenta para aquilo que é promessa, para aquilo que é direcionamento, para aquilo que é princípio, E tudo isso é princípio de palavra de Deus para o homem, tudo isso é a vida que Deus deixou para o homem. O que Deus deixou para o homem e Deus deixou para a mulher? Casamento. Nós crescemos, nascemos, desenvolvemos, crescemos, a uma altura a gente casa, porque todo mundo casa, nós também vamos casar. Não é por aí, Por que todo mundo entra? Porque, de repente, nem sabe. Tem gente que nem sonha em casar e acaba se casando, Eu tenho uma neta, aliás, tenho 2 netas, e a minha neta mais velha, a Lília, até uns 3, 4 anos atrás, se você falava perto de casamento, ela dizia: eu não vou casar. Ela dizia: não vou casar. 5, 6 anos dizendo: eu não vou casar. Nem sabemos o porquê que ela falava tudo isso, mas eu não vou casar. Então, hoje, se a gente conversa com a Lília, ela já fala: não, eu vou casar. Então, não ia, agora vai, Mas é muito pequena ainda, tem 11 anos, e também não sabe, por que não ia e porque agora pensa em ir, E por aí, amados, tem pessoas de 20, 30 anos que um dia falou que não ia, depois resolveu, mas também não sabe por que dizia que não ia, e não sabe também por que diz que vai, e não sabe por que está casado. Essa é a realidade. Então, a gente acha o quê? Que achamos, a pessoa ideal, e muito a gente escolhe pela aparência. Então, achamos assim: achei a pessoa ideal, e aí é tudo pela aparência, a maior parte das pessoas, e, na verdade, começam a caminhar juntos, começam a viver juntos, e tem dificuldade, tem uma série de coisas para resolver, não sabe aonde resolver, por isso tem o índice aí de divórcio muito grande, porque, na verdade, as pessoas entram para um relacionamento sem conhecer princípio de palavra de Deus, E uma coisa que nós queremos conscientizar a todos, Não só já os casados, mas também os solteiros, que casamento é um chamado. Casamento é um chamado. Casamento é um chamado de Deus. Nós somos chamados por Deus a casar. Então, Deus tem propósito, Deus tem princípios para esse chamado, e é isso que nós queremos abordar um pouquinho com vocês nessa noite. Amém? O pastor Silmar disse que esse evento é um evento onde nós vamos glorificar o nome do Senhor. E nós trabalhamos e falamos a respeito de princípios. Por que princípios? Os princípios de Deus são inegociáveis, em primeiro plano, e princípio ele é válido em qualquer lugar. Nós não defendemos, aqui nos levantamos uma bandeira denominacional, mas nós falamos do reino de Deus, que está implantado na terra, a qual cada um de nós somos participantes, quer você queira ou não.
se está fazendo segundo a vontade de Deus ou não. Nós somos participantes deste reino de Deus aqui na terra. E para falar um pouquinho a esse respeito, e falar de casamento, é um assunto inesgotável. O casamento, essa palavra, não se esgota. Por mais que você queira, por mais que você pesquise, por mais que você entre no assunto, e você vai encontrar livros para todo e qualquer gosto, toda e qualquer defesa teológica. Mas a gente prefere ainda ficar com este livro. Amém. Amém? Este livro, ele é aquele que vai nortear as nossas vidas em todos os sentidos. Não só do casamento. E para falar de casamento, nós não poderíamos falar hoje de outra coisa a não ser lembrar um pouquinho sobre o principal ponto, que é a aliança, é o ponto de partida. Então nós queremos falar um pouquinho sobre a aliança e nós queremos trabalhar com vocês algumas coisas. Nós trouxemos aqui alguns pontos, né? Olha aqui. Aliança. Aliança, você pode vir ali, é um tipo de relacionamento incondicional que Deus quer ter conosco. Isso tem a ver com o casamento. Nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Queremos ter, a cada dia, estreitando esse relacionamento com Deus. E aí, nesse contexto, a gente começa a aplicar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Em Mateus 22, 29, diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer conhecer a Deus? Através da Escritura, um conhecimento, um relacionamento com Ele. Não é? E falando dessa intimidade, a intimidade mais próxima de santidade, nada mais, nada menos que o casamento. Que dizem um monte de coisa por aí, mas o casamento é uma experiência de intimidade profunda, quando nós podemos ter, é lógico, que existe a parte física, mas estamos falando também do espiritual. Um relacionamento íntimo com Deus, e se baseia dentro desse contexto, em que nós precisamos entender este princípio. No item 2 está escrito ali assim: a maioria das pessoas não relaciona o casamento com aliança. Elas apenas fazem o que lhes mandam fazer, mas não têm noção do que é o casamento. Como a gente trabalha também com jovens, muitos deles só desejam casar. E querem casar, e bate o pé, e queremos casar. E em seguida vem uma resposta a uma pergunta: por que você quer se casar? Porque eu estou apaixonado ou estou apaixonada. Esse é um bom motivo? Não deixa de ser. Mas é a maneira correta? Tem o entendimento do que é o casamento? Sabe, tem noção do que é realmente a decisão de negar a si mesmo? Porque o casamento, ele começa numa negativa. Tem que negar a si mesmo, tem que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão do isolamento, do individualismo, da mesmice para si mesmo. Então começa por aí. Mas as pessoas não. Os jovens, principalmente, eles olham o casamento como mais um detalhe na sua vida, sem ter a noção da responsabilidade que é o casamento. E aí, então, também não tem noção daquilo que é a aliança de casamento. Perdeu-se esta noção do casamento, que é a aliança. Uma aliança, nós podemos dizer, que é o acordo mais solene que os homens podem conhecer. Não é? Agora, há uma confusão muito grande de
colocação. Muitas vezes a pessoa fala em aliança, mas ela tem conhecimento de contrato. São duas coisas totalmente diferentes. A aliança, ela é unilateral. A aliança, ela é incondicional. A aliança, ela é irrevogável, ao passo que o contrato, ele tem durabilidade até que uma das partes não concorda mais. A aliança é baseada na promessa. O contrato é baseado no desempenho. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, são duas coisas diferentes. Então, hoje, os jovens, e por que não pessoas mais maduras, muitas vezes estão se casando, mas baseado no contrato. Então, estão dizendo assim, bom, eu vou casar, se não der certo, vou repetir. Bom, eu vou me casar, se não der certo... Amados, eu não sei quantas pessoas entre nós já pensou em fazer uma estatística ou um levantamento, quanto custa uma separação. Eles falam assim, mas o casamento, para casar hoje, gasta-se muito. É assim ou não? Dependendo daquilo que você quer fazer, dependendo do sonho de cada um, que deve sonhar, porque o dia que nós pararmos de sonhar, começa a morrer. Morre a esperança. Não é? Tem que sonhar sim, mas tem que sonhar dentro de uma possibilidade. Existe o milagre de Deus. Nós contamos com isso também. Não é verdade, amados? Mas, se nós fôssemos fazer aqui um cálculo, quanto custa um divórcio? O divórcio é um negócio seríssimo. Uma separação custa muito caro. E a separação tem, em determinados momentos, tem um custo que ninguém pode trazer de volta e reparar aquilo, que são os custos emocionais. Os custos, principalmente, quando tem filhos. São perdas irreparáveis. Não tem, se as pessoas pensassem um pouquinho na sequência, porque o divórcio, ele tem uma tendência 100% egoísta. Desculpem, eu não os conheço, não sei, talvez por falta de informação, se alguém entre nós passou por essa experiência, me perdoe, mas é necessário que nós entendamos isso. São coisas que não dá para mudar quando olhamos de maneira correta na presença do Senhor. Então, o que nós vimos? A aliança, ela é irrevogável, ela é unilateral, ela é incondicional. E o contrato, ela é bilateral, condicional e revogável. Quando nós entendemos esse princípio, começa então a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Voltamos para o número 1 agora. Número 1. Aliança. Vocês conseguem ler ali ou não? Todos conseguem ler? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A aliança. Forte. Até aí está bom. Então, o que é esse comprometimento? O que é aliança? Aliança é um compromisso, olha lá, de lealdade até a morte. Não é? Até a morte. Como é pesado isso, não é? Como é pesado isso? A palavra em si, ela já pesa. Ela é muito forte. Então, nós precisamos ponderar e pensar nesses termos.
A aliança é um fator predominante no relacionamento do casal. Se as coisas não estão indo muito bem, a gente tem que voltar e analisar novamente a aliança. Agora, não só olhar para o anel, não é? Essa joia. Não só isso, mas olhar o que ela significa. O que essa joia significa? O que é que eu me empenhei com palavras e atitudes e ações para oferecer esse compromisso de aliança? Não é? Isso é muito sério. E tem um texto aqui que diz assim, vamos ler juntos? Gênesis 2:24? Pode ser? Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então eu comecei dizendo que o casamento é uma negativa, não é? Negar a si mesmo. Não só negar a si mesmo, negar algumas coisas, ou deixar de fazer algumas coisas, mas é deixar pai e mãe. É fácil fazer isso? Mesmo que você não se agrade muito do que os seus pais fazem, não é fácil. Pode ser que você não se agrade muito, mas todas as vezes que você chega lá, tem uma cama arrumada, tem roupa lavada, tem comida quente, ou não? Sim ou não? Ah, mas eu entro, nem converso com meu pai, nem converso com minha mãe, mas está tudo lá. Mas come, bebe, toma banho, a toalha está sempre ali, bonitinha, a cama está sempre estendida. Então, o deixar essas coisas não é muito fácil. É negar a si mesmo. Mas o negar a si mesmo, existe um propósito de um aprendizado para algo maior ainda. Que no relacionamento de casal, é na mesma proporção do relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com a minha esposa, mais eu vou me relacionar com Deus. Aí nós podemos dizer o seguinte: mas eu nem converso muito com a minha esposa. E com Deus, como é que é? A última vez que eu falei com ele foi ano passado, em dezembro de 1912, que eu fui fazer um propósito para 1913. Depois não falei mais com ele. Você já pensou se no dia do casamento, você chega para a sua esposa, o homem, e diz assim: eu prometo te amar, honrar, respeitar e tá? E conversar com você 10 minutos por dia ou 5 minutos por dia. Você se casaria? Se casaria? Se eu estou falando que o relacionamento do casamento é tão importante quanto com a Deus, você vai medir o quanto você fala com Deus. É na mesma proporção. Por isso que o casamento é estritamente espiritual. O natural é consequência desse relacionamento com Deus e também esse diálogo com o nosso cônjuge. E está baseado dentro disso. Negar a si mesmo para colocar o outro num vaso maior. E entender o princípio da aliança. E aí, então, na sequência, tem algo que nós podemos ver. Deus, queridos, sempre se relacionou com o homem com bases em aliança. Deus não se relaciona com o homem, nunca se relacionou com o homem quando não houvesse aliança. Primeiro ele fez aliança para depois se relacionar com o homem. É assim que Deus se relaciona com o homem. Tá? Ele antes, né? Por isso deixa o homem pai e mãe. Isso aqui está no 2, é Adão chegando. Mas no 1, 26, 27, 28, ele está ali projetando o homem e ele já está abençoando o homem. Ele já está fazendo aliança com o homem que ele ainda vai trazer no 2, né? Está fazendo o projeto, falando. E Deus fala sobre promessas, sobre alianças, sobre coisas que ele ia prometer para esse homem
para depois cumprir. Então, Deus, ele não se relaciona com o homem se não for baseado em alianças. Deus chamou alguns homens para fazer algo para ele na face da terra, e quando ele chama esses homens, ele faz aliança. E não somos nós, mas ele tem textos na palavra que a gente vai ler com vocês, que diz o quê? Que o casamento é uma aliança. Tá? Então, assim como Deus, ele gosta, e assim como ele fez ele mesmo o princípio de se relacionar com o homem baseado na aliança, ele não fez o relacionamento de homem e mulher um relacionamento solto, um relacionamento sem compromisso, um relacionamento sem responsabilidade, um relacionamento sem o ir e vir, sem o dar e sem receber. Deus criou o casamento, e quando ele cria o casamento, ele cria em bases na aliança. Agora, se eu não entendo a aliança de Deus para com o homem, fica muito complicado eu entender que esse relacionamento aqui é uma aliança. Tá? E aí, amados, esta é uma das grandes dificuldades que nós temos no casamento. Por que nós temos crise no casamento? Porque nós não entendemos o que Deus fez. E nós não entendemos que não é simplesmente achar a pessoa certa e gostar da pessoa e se apaixonar por uma pessoa e que me leva a um relacionamento. Eu preciso entender esse alicerce de Deus para a minha vida e para a vida conjugal que eu vou ter. E essa é a grande dificuldade. Como o pastor já disse, eu vou casar, se não der certo... Por que falamos assim e ouvimos com tanta facilidade, se não der certo, separo? Porque eu não entendo aliança. Eu não entendo que é um forte compromisso de lealdade até a morte. E hoje já existe oração para separação. Vocês já ouviram oração para separação? Mas existe oração para separação. Você ora para que um dos dois morra. Essa é a oração. Chegar um casal para você, eu quero me separar. Qual é a oração que você vai fazer? Aproxima desse casal e diz: bom, pai, eu não sei quem que o senhor vai levar primeiro, mas está aqui os dois, querendo fazer uma coisa que é impossível para o Senhor, porque ele disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está aqui, pai, uma coisa impossível de se realizar segundo a ótica e a mente do homem. Só tem uma oração para eu fazer, pai: mata um dos dois. Aí quem estiver disposto a morrer, o outro fica livre para se casar. Porque a palavra de Deus, amados, princípio de palavra de Deus, já foi falado, não é negociável, e não tem plano B para Deus. Deus criou o plano A. Ai, Deus, mas está impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, ou não? Amém. Aquilo que é possível, eu faço. E aquilo que é impossível, é Deus quem faz. Então, quando um casal chega diante de Deus e diz: Deus, mas está impossível esse negócio. Está no ponto de Deus. Deus espera chegar nesse ponto. Porque o que é possível, você faz. Mas quando você chega diante de Deus com um relacionamento e diz: Deus, está impossível. Amado, pode ter toda a fé nessa impossibilidade sua, mas pode ter toda a fé nessa possibilidade de Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Você crê que Ele ia criar alguma coisa impossível do homem realizar? Você pode crer num Deus que te dá uma coisa que fala: olha, estou dando uma coisa impossível para você fazer. Você pode crer num Deus assim? Eu não creio num Deus assim.
Amados, o impossível somos nós que criamos. Nós criamos as nossas impossibilidades. Por quê? Porque não existe o negar-se. Nós não entendemos a aliança, amados. Não entendemos. O básico aí, aceitar o Senhor Jesus, mas quantos que entregaram o seu coração, a sua vida, aliás, coração, né? Quantos entregaram o seu coração para Jesus e não sabem que entraram em aliança com Deus? Você pode fazer uma pesquisa, mas a maior parte dos cristãos entregaram os seus corações para Jesus, sem saber que eles estavam fazendo uma aliança com Deus. E não é o homem fazendo com Deus, né, amados? A gente sabe. É Deus que já fez, entregando Jesus na cruz, esta aliança entre nós, foi Ele que fez. E quantos existem que entregaram o seu coração, mas não querem negar-se a si mesmo para uma vida de santidade, para uma vida correta, para uma vida de caráter, para caráter transformado diante de Deus, que é os benefícios da promessa que tem, está cheio, tem um monte. Benefícios da promessa de Jesus, tá sim, né? Então, só querem os benefícios da promessa, mas não quer o negar-se. E tem um pastor amigo nosso que ele fala o seguinte: quebrou a aliança entre marido e esposa, ele vai quebrar já com Deus. Ou vice-versa, quebrou com Deus, já ele vai quebrar com a esposa. Porque se ele quebra com Deus, é porque ele não entendeu. E se ele quebra com a esposa, é porque ele também não entendeu. Então, uma coisa está ligada à outra. Porque você vê Velho Testamento, Deus criando o quê? Família. Deus começa com uma família. E se ele começa com uma família, o que ele está querendo dizer para nós? Que toda humanidade deveria estar inserida em uma família. Tá? Igreja vem lá no Novo Testamento, não se foi falar de igreja em Velho Testamento. Então, se você começa a olhar com essa direção, o que a gente vai compreender? O que nós vamos entender? Que a igreja, amados, é o fortalecimento das famílias, do projeto primeiro de Deus, porque a igreja ela é composta da pessoa do Senhor Jesus fortalecendo, e se Ele fez o primeiro sinal dele de milagre, curando o casamento, se você pega tudo isso e vai juntando, o que você entende de Deus então? Deus criou família, o projeto dele é que toda a humanidade vivesse inserido em família, para depois trazer Jesus, igreja, para continuar o quê? O plano e o projeto de Deus, fortalecendo famílias. Deus não desiste do seu projeto. Deus não tem o plano B. Deus não tem o plano B. Tá, amados? Agora, o que Deus quer para que nós possamos viver bem com Ele e viver bem um com o outro? O que Ele criou para que nós, de fato, pudéssemos viver bem com Ele e viver bem um com o outro? Uma palavrinha chamada aliança. Aliança. Não é? Então, amados, não existe aliança verdadeira entre marido e esposa se a nossa aliança com Deus está sem entendimento. Se eu não entendo essa entrega por Deus e essa entrega por Jesus, essa entrega aqui vai ficar muito mais complicada. O que nós queremos abordar? O que o Espírito quer falar conosco? Primeira coisa, eu tenho que olhar como está o seu relacionamento com Deus. Porque baseado nessa aliança nossa com Deus, Deus vai começar a estruturar esta daqui. Se é que existe, né? Porque hoje também está em moda, né? Hoje está em moda viver
antes juntos, para depois a gente fazer um compromisso sério diante de Deus, né? E uma base, gente, que a gente gosta de mexer, é essa questão aqui da lealdade e da fidelidade. Uma outra situação que nós não compreendemos a palavra, e se nós não compreendemos a palavra, também não tem como. Tem como você viver em cima de uma coisa que você não entende? Tem. Tem como você viver um princípio que você não entende? Né? Princípio da alimentação. Se a pessoa não entender que o princípio da alimentação é comer de 3 em 3 horas, assim como um bebezinho chora de 3 em 3 horas, é Deus que está pondo fome lá nele? Não, Deus já criou ele assim. Ele já vem, né, com um princípio de alimentação estabelecido. De 3 em 3 horas ele tem fome, por isso que ele chora. Amados, qual é o princípio de alimentação para nós? Será que a gente vai ter que procurar e estudar? Não precisa. Esse princípio já está estabelecido. O que você precisa? Se alimentar de 3 em 3 horas. É um princípio. Agora, eu não entendendo esse princípio, vou comer o dia inteiro. O que vai acontecer? Eu não entendendo esse princípio, vou comer uma vez por dia. O que vai acontecer? Né? Nós teremos prejuízo, tanto de um lado como do outro. Então, dá para você estabelecer alguma coisa na sua vida sem entender princípio? Não dá. Não dá. Né? E essas coisas a gente vai aprendendo com o próprio ser humano, né? Como é que a gente aprende? Com o bebezinho, enfim. Outra coisa, princípios de aliança. Primeiro princípio de aliança, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá, né, à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o primeiro alicerce, esse é o primeiro princípio. Nós não vamos entrar aqui. Só abrindo um parênteses rapidinho, deixar pai e mãe não significa abandoná-los. Não é abandoná-los, mas sim ter uma vida independente agora, criar a sua própria vida. Os pais podem servir até de conselheiro, principalmente conselheiro, mas tem que deixar, porque tem pessoas que se casam, mas não saem da casa do pai, não saem da casa da mãe, e ainda critica a comida da mãe, sim, o feijão que a mãe cozinha, a roupa que a mãe passa, e a mulher diz assim: meu pai sabe administrar a casa, você tem que aprender com ele. Ele que é o bom administrador. Percebe quais são os princípios que nós temos que deixar? Pedir conselho é uma coisa, mas estar dependente deles é outra. Então, amados, o de praxe, o que a gente conhece, né? O que acontece em todos os casamentos, o que é, né? É a hora do casamento, aonde um homem de Deus está ali à sua frente, e antes mesmo de você colocar o anel, porque o anel é só um símbolo, né? E antes mesmo de você colocar um anel, o que essa pessoa que está ali à sua frente pede para você fazer? Qual é o casal mais novo aqui de casamento? Quem tem 2 anos de casado? Quem tem menos que 2 anos de casado? Quem tem mais? Essa aqui é mão ou é só? Não. É? É ou não é? Quanto tempo vocês têm de casado? 9 meses. Olha aí. 4. Desculpa, 4? Olha aí. Menos de uma gestação. Então, está bem fresquinho os dois aí, né? Vocês fizeram uma cerimônia de casamento? Fizeram, tá? O que foi que a pessoa que estava casando vocês foi aqui? Não foi? Foi? Pastor Silmar? Foi? Privilégio. Tá, então o pastor Silmar casou vocês. O que vocês se comprometeram antes de pôr o anel no dedo? O que você falou? Foi você que falou primeiro, não foi? O que você falou, amado? Como foi seu juramento? Qual a primeira palavra que você falou? Eu prometo. O que? A segunda?
Eu sei que você sabe. É. E aí vai. Olha, gente, como é difícil às vezes, né? A gente até recordar. E é natural isso aí, né? Porque no dia, quem é que está preocupado com o que vai falar lá na frente? Tem tanta coisa para acontecer nesse dia, gente. Tem tanta coisa, né? Tem a cerimônia que tem que dar certo, não é assim? Tem que ter, se tem uma festa, tem a festa que tem que dar certo, e tem a viagem que tem que dar certo, e tem os convidados que tem que dar certo. Tem um monte, mas tem uma série de coisas que tem que dar certo nesse dia, né? E geralmente o noivo vem assim, a noiva vem, nossa, tem que dar tudo certo, e a gente anseia de que tudo corra bem. Mas uma coisa que às vezes a gente não para pensar, amados, é exatamente isso que o irmãozinho ali disse, esse comprometimento, porque essa é a parte mais importante, é quando de fato, eu estou dizendo, olha, eu estou saindo da casa dos meus pais, e agora eu estou formando uma família com você, e nessa família eu estou começando a pôr o primeiro alicerce da nossa família, e eu prometo. E aí vem, né, um monte de coisa, né? E a gente promete um monte de coisa. E aí, amados, a empolgação do dia é tão grande que a gente esquece até o que prometeu. Ou então, a gente sabe falar isso de cor e salteado. Eu tenho um neto de 15 anos, e que já foi noivinho de uma turma, né? Se eu perguntar para o João Guilherme, quais são as promessas do casamento, ele vai saber de cor e salteado, de tanto ficar no altar ouvindo, né? Então a gente fica no altar ouvindo, a gente já sabe até o que a pessoa vai falar. Só, amados, tem um texto em Malaquias que a gente vai ver já já, que diz que o Senhor é testemunha. O Senhor é testemunha. E como que o Senhor é testemunha? Será que ele veio ver o vestido da noiva? Você acha que ele está preocupado com o vestido da noiva? Será que ele veio ver o violino, o órgão? Será que ele veio ver a cauda do vestido? Deus é interessado em nos abençoar, e eu creio que Deus abençoa-nos em tudo isso. Mas o mais importante, amados, para Deus, é o nosso compromisso. E aí começa, a gente fala assim, prometo ser fiel. Ai, 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 como diz a minha netinha. Uma netinha de 2 anos, ela fala, ai, ai, ai. Quando ela vê alguma coisa diferente, ela fala, ai, 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 né? Prometo ser fiel. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu mexi um pouquinho na nossa aliança com Jesus. De todo o coração, me responde uma coisa, que não precisa responder, só pensa. Você é 100% fiel a Deus? Você é 100% fiel a Jesus, que morreu por você na cruz? Vamos ser sinceros? Você é? Vontade de ser, desejo de ser. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas você é? Está aqui, amados. Agora eu chego diante do Laurinho e dizer, eu prometo, olhando no olho ainda, né? Prometo ser fiel. É fácil olhar no olho? Como? Como? Se eu não sou nem com Jesus? Como? Como que eu prometo ser fiel para Ele se eu não sou nem com Jesus? Vocês falaram, não sou, eu também não sou. Eu me esforço, lógico. A gente brinca lá em casa, né? A gente almoça, palavra, dorme palavra, come palavra, café palavra. Alguns aqui nos conhecem, a gente dá aula, né? Dia 2 de fevereiro, já estou assim, semana inteira dando aula. E aí tem que janeiro, já bem metade de janeiro, aí já começar a estudar. E a gente come palavra, a gente respira a palavra, a gente sonha com a palavra de noite, a gente sonha com os personagens da Bíblia, gente, porque tudo que você faz de dia, você sonha de noite. E ainda assim, queridos, eu não sou 100% fiel com Jesus. Sabe por quê? Porque tem uma natureza pecaminosa aqui, ó, que não nos deixa ser 100% fiel com Jesus. Agora, se eu não sou nem com Jesus,
que tem o Espírito dele aqui dentro de mim, me conduzindo, como é que eu vou ser? Amados, aqui está a dificuldade, nós prometemos uma coisa que nós não vamos cumprir. Agora, qual é a definição de aliança? É um forte compromisso de lealdade. E o que é lealdade? Lealdade, amados, é o que Jesus tem comigo. Aconteça o que acontecer, no meu relacionamento com Jesus, Ele jamais vai me abandonar. Vou repetir. Amém? Aconteça o que acontecer, no meu relacionamento com Jesus, Ele jamais vai me abandonar. Amém, gente? Porque a aliança é um forte compromisso de lealdade. De lealdade. Que o Laurindo já errou e vai errar comigo, eu preciso saber disso no casamento. Que eu vou errar com ele, já errei muito com ele, ele precisa saber disso. Agora, a minha aliança com ele não está baseada no desempenho dele, e não pode estar baseada no meu desempenho, porque senão o barquinho nosso já furou, né? Já furou, já morremos afogados, né? Mas, se eu entendo que a aliança que Deus criou, tanto dele para com o homem, e do homem para com o homem, significa lealdade, aí muda de figura. Quem casou consciente disso? Eu não. Mas ensinei os nossos filhos, ensinamos os nossos filhos. Filho, é por toda vida. E eu me lembro do caçula, na semana do casamento, nós sentados 4 na nossa sala, definindo a cerimônia, porque o pai fez, eu entrei com ele, enfim, o cunhado cantou, né, que é o Glauco, família estava toda envolvida, que hora que vai entrar, que hora que vai cantar, que hora que vai falar isso, que, enfim, a família toda envolvida, e nós ali sentados, resolvendo a aliança, resolvendo o casamento, a cerimônia. Ele falou: pai, para tudo, pai, para tudo. Que ele é muito assim, muito sério, muito firme com as coisas, principalmente as coisas do Senhor. E ele falou: para tudo, pai. E olhou bem para ela e disse: Marina, falta 3 dias, mas ainda dá tempo de rasgar convite, ainda dá tempo de desistir da festa, ainda, meu pai está aqui, dá tempo de desistir da cerimônia, dá tempo de desistir de tudo. Se você não entender, Marina, que de sábado para frente é até que a morte nos separe. E eu louvei a Deus, naquela hora, eu louvei a Deus, falei: Deus, é isso que ele precisa entender, é isso que ela precisa entender, o resto, amados, Deus faz. A gente é preocupado com tanta coisa, o resto, desculpa aí que não é resto, né? Mas as demais coisas, Deus faz, amado. Quando um casal entende, talvez você tenha dificuldades no seu casamento. Pode uma casa, gente, estar firmada em cima de um alicerce podre? Pode uma casa não ter um alicerce bem fundado? Pode uma casa subsistir? Quem é construtor aqui? Tem algum construtor aqui? Então nós sabemos, tem lá, né? Então nós sabemos, né, amado? Que quanto maior o prédio, mais fundo o alicerce. Pensa um pouco nisso. Você e eu, nós fomos chamados a criar vidas. Nós somos chamados, amados, a trazer vida ao mundo e responder pela vida no mundo. Quem tem filhos aqui? É fácil criar? Mas quanto maior o alicerce,
Quanto maior o prédio, maior o alicerce. Quanto mais coisas, mais vidas Deus colocar na tua mão, maior o alicerce você vai precisar. Você sabe quem vai ser seu filho? Quem vai ser o seu filho? Ele pode ser um Billy Graham da vida, né, gente? Ele pode ser um Pedro da vida, não pode? Ele pode ser um Paulo da vida, não pode? Quanto maior o alicerce, quanto maior o prédio, maior tem que ser o alicerce. Agora, seja ele um Paulo, seja ele um Pedro, seja ele uma outra pessoa que não tem influência nenhuma nessa área, gente. Ainda assim, o que está acontecendo com os casamentos, queridos? O que está acontecendo com as alianças de casamento? Por que as pessoas casam, separam, e, né? 2 meses já mandam embora? Por que tem homem que devolve as filhas? Um casamento na igreja, pastor, 4 filhas maravilhosas. A mais bonita. São 4 lindas, mas a mais bonita de todas elas casou com um militar. E fez o casamento dos sonhos, né, com um militar, com todas as honrarias. Um dia, uma segunda-feira, ele está dormindo, bateu na porta. Esse militar chegou e falou: está aqui, ó, o pacote, estou devolvendo, não quero mais. Por que esse homem fez isso, gente? Com uma filha de Deus, com uma mulher criada nos princípios da palavra de Deus, que nunca tinha namorado na vida, que era só aquele rapaz que ela se namorou e casou. Por que esse rapaz devolveu numa segunda-feira, como se devolve um pacote de lixo, como se bate na porta por oferecer sei lá o quê? Por que as pessoas fazem isso, amados? Por que os nossos jovens estão fazendo isso? Porque não entende aliança. Porque estão brincando de casinha. A gente pega uns casazinhos jovens lá que quer separar, né? E é essa a nossa expressão: vocês estão brincando de casinha. Não é possível, né? Que uma história boba dessa daí pode destruir algo tão grande, tão profundo e tão precioso que Deus tem para desenvolver na vida de vocês. Amados, porque não é assim: casei, não, vai começar a desenvolver a aliança. A aliança vai começar a ser desenvolvida, gente. Você já está pronto com a aliança com Jesus? Você está pronto? Você está pronto? Tudo que Jesus tinha para fazer já fez? Ou você está desenvolvendo uma aliança com Ele, uma vida de aliança com Ele? Casamento não é diferente, amados. 40 anos de casado, esse ano que vem agora, né? Está pronto? Quem diz? Cada fase, amados, cada fase é uma fase. Já está a fase do ninho vazio, né? Já há 7 anos, a fase do ninho vazio. E é fase. Agora a fase de neto adolescente. Falei, nossa, tenho um neto adolescente. Ontem eu medi, né? E ontem eu medi, o João já está aqui. Falei, nossa, João, já passou, né? É uma fase. Tá, amados? E aí, amados, se você não entende, então, não é fidelidade, é lealdade. E a lealdade faz o quê? Faz com que eu permaneça com Ele até que a morte nos separe. Amém, gente? Se você casou baseado na fidelidade, nós cremos que Deus quer mudar esse alicerce hoje na sua vida. Porque enquanto o negócio não está bom, e o que você faz com um alicerce ruim? Quebra e faz de novo, mas tem muita gente que remenda, né, irmão? A maior parte remenda. Então vai remendando, remenda aqui, remenda lá. Ele falou, o que faz com um alicerce ruim? Quebra e faz de novo. E tem muita gente que põe remendo. Põe um reboco aqui, né? Põe uma pedrinha escorando ali, né? Põe assim, vai dar... Como é que está a sua vida? Estamos indo. Estamos levando. Aí ele joga a culpa em Deus, está indo como Deus quer. É a mesma coisa assim, estou empurrando com a barriga esse negócio aqui, né? E enquanto eu estou empurrando com a barriga, amados,
Eu estou de olho no outro. Ou não? Quando você tem uma casa lá meio capenga, e você não está muito disposto a quebrar e fazer de novo, o que você faz? Vende, vou comprar uma nova, né? Você vende, passa a bucha, né? Passa a bucha, desculpa a expressão. Passa a bucha e vai para outra, né? Então, tem muitos que não querem acertar o alicerce. Desculpa aí, né? Não é passar a bucha, né? Mas passa e vai para outra. Mas ele é a bucha, né? Quando ele faz isso, ele é a bucha. Sabe por quê, gente? Tem uma coisa que irrita muito nós dois. Muito. E uma coisa que irrita muito nós dois é: a igreja tem fé para curar câncer. A igreja tem fé para levantar o aleijado. A igreja tem fé para AIDS. A igreja tem fé para o drogado. A igreja tem fé para curar todo tipo de enfermidade. Mas a igreja não tem fé para consertar casamento. A igreja não tem fé para consertar casamento. Ela acha assim, que esse não tem conserto. Gente, cura faz parte da aliança, não é aliança. Jesus não prometeu curar a todos. Ele pode curar a todos, mas ele não prometeu curar a todos. Você já viu um salvo morrer enfermo? Ou é só de Jundiaí para frente que acontece? Você já viu um salvo morrer enfermo? Um pastor que morre com câncer. Você já viu um salvo morrer enfermo? Já viram? Jesus não podia curar? Sim. Curou? Não. Então, não é promessa, não é aliança cura. Faz parte da aliança. É um adendo da aliança, mas não é aliança. Agora, a aliança é: não vou te abandonar. Ainda que você peque, ainda que você erre, eu não vou te abandonar. Então, nós temos fé para aquilo que faz parte da aliança, do alicerce, e não temos fé para aquilo que já foi alicerçado. Tá, gente? Então, como é que se resolve isso? Daqui a pouquinho a gente para com a palavra e nós vamos orar, e nós queremos, principalmente, amados, se a gente parar aqui, amém, se você entender isso, e se você, de fato, perceber que é fidelidade e não é lealdade, e fizer um plano com Deus hoje, de mudar a tua cabeça, muita crise, muita coisa errada, muitas coisas erradas vão começar a mudar, amados. Simplesmente porque você quebrou o alicerce e pôs um alicerce novo, e em cima disso, Deus pode construir o seu relacionamento. Amém? Deixa eu contar uma experiência para vocês que aconteceu aqui em Americana, na Vila Alvorada. Não estou brava não, viu? Tem aulas que eu termino, os alunos vão falar com ele: nossa, mas ela é brava, hein? Não, é palavra. A palavra de Deus, ela é tremenda, né? O bairro Alvorada. Alguém conhece aqui ou não? Parece que fica do outro lado aqui, né? Não é isso? Fica do lado, eu fui do lado de lá da pista. Do lado de lá da pista. Para cá? Ok. Acho que foi em agosto. Não sei se é agosto ou setembro. Um dos alunos nos convidou para falar num jantar. E um jantar bonito assim. Nós terminamos de falar, e antes de encerrar, o pastor disse o seguinte: nós temos um testemunho, eu gostaria que você participasse comigo, que vocês participassem. Aí foi para frente um casal. E quem tomou a iniciativa de falar foi o homem. Ele disse assim: eu estou aqui, e esse dia é um dia muito especial para mim, porque há 24 anos eu abandonei essa mulher que eu obtive como esposa. E abandonei aquela moça que está ali, que tem 23 anos. Ela tinha 1 ano quando eu abandonei. E aquela outra que está casada ali.
23 anos fora. E aonde ele disse assim, fiz muitas coisas que eu não vou falar, não foi o caso, o pastor já tratou comigo. Mas conhecendo Jesus, eu telefonei para cá e pedi para minha esposa, minha ex-esposa, se eu poderia vir aqui fazer uma visita, que eu queria pedir perdão pelo abandono, pedir perdão pela minha falta de palavra. Eu não cumpri a palavra, eu os abandonei e fui embora. E eu estou arrependido. E ele veio, a esposa, a minha ex-esposa e as filhas, as nossas filhas, nos aceitou, e eu pedi perdão a ela. Hoje eu sou um homem transformado. Eu vim aqui só para pedir perdão e acertar. Mas houve um processo. E a minha ex-esposa disse que ela estava orando todo esse tempo para que um dia eu encontrasse com Jesus. Porque ela tinha certeza, se eu encontrasse com Jesus, a minha vida seria mudada. Uma mulher que foi abandonada com 2 filhas pequenas, perseverou na oração. 23 anos depois o Senhor a alcançou. E eu estou aqui pedindo perdão publicamente. E aí o pastor falou, bom, ele se arrependeu, foi perdoado e o lugar dele ainda estava à espera dele. E aí foi feito a renovação da aliança, e quem abençoou foi a filha mais nova, que colocou a aliança no pai e na mãe. 24 anos de separação. Será que esse Deus que nós servimos é um Deus milagre? É um Deus do impossível? Será que nós podemos ainda caminhar e falar daquilo que nós falamos com família nesses termos? Nós temos tido experiência. Estou contando a mais recente. Mas de 6 anos, 2 anos, 9 anos, 12 anos, 13 anos, nós já participamos um monte de restauração, amados. Isso nos anima a cada dia. Isso nos anima. Mas também nós tratamos com um casal que um empresário que mora num condomínio em Vinhedo, e de vez em quando ele vinha para casa de helicóptero, só para você ter ideia. Então, na casa dele tinha um heliporto. E um dia, ele levantou, foi colocar uma camisa e falou para a esposa, não volto mais para casa, estou te abandonando. Mas por quê? O que aconteceu? Olha a minha camisa, está faltando um botão. Está faltando um botão. Um botão pode separar um casamento, amados? Será que pode? Naquele caso ali, não poderia. É o botão, então, né? Não era o botão, não era a botão. falta de diálogo, falta de entendimento. Então, só para você ter ideia, ele vinha para casa, e alguns dias, dependendo do trânsito, vinha de helicóptero. Dá para ver o nível dessa pessoa ou não? Então, era essa a questão? Não. A questão de relacionamento. E nós tivemos um contato, nos procuraram, e felizmente entenderam o plano de Deus, e ele nos separou. O botão não foi a causa. Então, amados, nós podemos entender que esse Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. Amém, amados? Nós vamos parar. Nós falamos só de um item aqui, nós vamos falar. Coloca o item 2 para mim, querido, só o 2, só para me ver. Essa é a base, amados, que nós falamos, o texto de Malaquias, não é? Vamos juntos? E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Vê que ele não está falando de fidelidade, ele está falando de lealdade. Que tu fostes desleal. É um texto.
E nós temos uma experiência também, né, com um casal que estava se separando e foram lá na nossa casa para se aconselhar, e nós deixamos eles abrir o coração, falaram um monte. Depois que eles falaram, nós lembramos desse texto. Perguntamos sobre os padrinhos e sobre as pessoas, as testemunhas, né, desse casal, e aí eles comentaram tal, e aí nós lembramos desse texto, dizendo, olha, teve uma testemunha, e essa testemunha está aqui agora, né, presente, para fortalecer, porque acho que é isso que acontece. Os casais em crise, eles vão para a psicologia, eles vão para a psiquiatria, eles vão para os advogados, eles vão fazer terapia, e aí começa com a terapia, né? Começa com a terapia, porque eu tenho que me entender, aí ele vai sozinho se entender. Tenho que me descobrir. Depois vai para o advogado, né? Enfim, as pessoas vão para todos os lugares, né? E chega até nós, mas não vão à testemunha principal, que é a pessoa do Senhor Deus, né? Chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou com dificuldade, né? E esse Deus, que é testemunha no casamento, né? Você pode ter padrinhos abandonados, né? Testemunhas que te abandonou, mas esse não abandona. E foi exatamente isso, nós trouxemos esse texto e falamos com esse casal que não era convertido, e eles saíram de lá restaurados, né? Porque a palavra de Deus mexeu com os dois. Então, amados, nada contra a psicologia, em casa tem duas, né? Nossa filha é psicóloga, nossa nora é psicóloga, nada contra isso, né? Que você busque, que você precise, mas não deixe de ir a Deus. Vai a Deus primeiro, vai no lugar certo primeiro, né? Depois, se precisar de alguma ajuda, vai outras ajudas, mas, enfim, né? Deus é testemunha. Mais um, que tem mais um texto aí então, nós já falamos disso, pode passar. Esse também, né? Então, vimos um lá no Antigo Testamento e esse no Novo, Paulo, que diz aos Gálatas, vamos juntos? Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, Paulo diz, ainda que seja humana, tá? Mas já entendemos o que casamento é algo espiritual. Porque se Deus estabeleceu, então ele se torna espiritual. Amém, queridos? Mais um texto. Tem mais? Tem mais um. Eu acho que não. Acho que não. Não, não tem não. Acho que voltou. Era o Pode apagar. O texto que era para aparecer aí na sequência é de... Oséias 4:6. O povo está perecendo porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, esqueceste da lei do teu Deus. Eu também me esquecerei de ti, para que não seja mais sacerdote diante de mim. E também esquecerei dos vossos filhos, para que não seja mais o fruto. Né? Esquecer dos filhos. A responsabilidade, amados, está sempre para o sacerdote. Então, cada sacerdote do lar precisa assumir a sua responsabilidade de uma maneira total e plena. Amém? Pastor, você pode chegar até aqui, por favor? Vamos colocar em pé. Segure na mão do seu cônjuge, nós gostaríamos de orar com você. Deixa eu falar uma coisa. É muito interessante a gente estar estudando a palavra, entendendo a palavra e acrescentando em nós esse entendimento, que o Senhor tem esse prazer.
Mas uma das coisas que nós temos aprendido, Deus não nos acusa. Em nenhum momento você vai encontrar qualquer tipo de acusação da palavra. Correção sim, acusação nenhuma. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos um acusador que nos acusa diuturnamente. Então nós não precisamos de nenhuma pessoa mais que possa nos acusar. Mas quando há uma liberdade e há um lembrete, nós podemos dizer que este é o zelo, o cuidado e o amor de Deus para com as nossas vidas. Qualquer palavra, qualquer situação como essa, que o Espírito Santo lhe fez lembrar, trazendo uma correção, entenda que não é uma acusação, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus, trazendo para nos aperfeiçoar naquilo que Ele deseja das nossas vidas. Então, se falamos alguma coisa em que você se sentiu ofendido, primeira coisa, nos perdoe. Não é essa a intenção. Nós viemos aqui para ofender ninguém. Não temos essa intenção. Nunca tivemos. Mas olha como Deus, zeloso, Deus cuidadoso, que quer te aperfeiçoar, nos aperfeiçoar para melhor servir. Amém? Feche seus olhos um instantinho. Papai querido, papai amado, nós somos inteiramente gratos por tudo quanto o Senhor tem realizado. E por essa oportunidade nesta noite. Esse tempo, Senhor, tão precioso, e a Tua palavra que é viva e eficaz, para aprofundar em cada um de nós. Pai, se há entre nós algum casal que está passando por uma situação desconfortável, nós entendemos e cremos e unimos, ó Deus, em fé, para que o Senhor mesmo venha parar a cada um dessas pessoas, cada uma delas, e uma dependência total do Senhor e no Senhor, para reaver a aliança feita, o compromisso feito, quando nós nos comprometemos a amar, honrar, respeitar os nossos cônjuges, até que a morte nos separe, que o Senhor esteja sustentando a cada um. E em nome de Jesus nós anulamos e repreendemos toda e qualquer seta do inimigo que queira trazer qualquer tipo de situação contrária à Tua vontade. Mas que haja, Senhor, um renovar de votos da Tua presença, que haja, Senhor, a Tua presença de uma maneira tal para polir, Senhor, esta joia preciosa que é a aliança, como um lembrete do que o Senhor tem feito e há de fazer ainda. Pai, nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes, por causa desse desconforto, o inimigo se aproveita disso, trazendo até enfermidades, trazendo, Senhor, situações erradas, trazendo, Senhor, a falta de prosperidade, mas nós repreendemos este mal agora em nome de Jesus, porque os Teus filhos são prósperos em Ti, na dependência total do Teu amor, da Tua graça e da Tua direção. Nós abençoamos a cada um, ó Deus, seja, Senhor, refeito agora os votos da aliança um para com o outro, e o Senhor seja glorificado e exaltado, assim como diz a Tua palavra, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Senhor, entre o homem e a mulher, tem a pessoa do Senhor Jesus, para que possa estar confirmando dia a dia